Neste vídeo aqui nós vamos falar do papel do fornecedor, ou seja, do vendedor da mercadoria ou até mesmo do serviço dentro da nova reforma tributária. O que acontecerá com esse fornecedor? Qual o papel preponderante que ele tem em tudo isso? Lembra que nós falamos no vídeo anterior em relação ao pagamento do tributo ser realizado pelo o vendedor que tem ali o débito fiscal a partir do momento da emissão do documento. Eu falei para você sobre a nota fiscal, a importância dessa nota fiscal, como ficará impossível dizer assim a não emissão do documento fiscal, porque a partir do momento que o fornecedor do produto ou serviço ele se omite a emissão do documento fiscal, aquele que vai pagar o serviço ou mercadoria, ele fica sem um crédito fiscal, né, o crédito tributário. E quando ele, numa operação B2B, ou seja, empresa para empresa, quando ele revender a mercadoria que ele adquiriu, ele vai gerar também um débito fiscal. E aí vai ter ali uma conta matemática básica, né? Débito é menos o crédito. Se ele tiver mais crédito, ele não precisa pagar mais nenhum tributo. Agora, se o débito for maior que o crédito, ele tem que recolher a diferença. Quando ele compra de alguém que não emite nota fiscal, ele já sai no prejuízo. Então, a reforma tributária, ela obrigatoriamente, ela está forçando aquele que adquire o serviço ou produto a solicitar nota fiscal do fornecedor. O fornecedor, em contrapartida, é ele quem pega o valor do tributo e leva até o governo. Aí há a extinção daquele débito fiscal, né, tributário, e onde aquele que adquiriu de fato agora terá o crédito tributário ou fiscal. Paulo, mas parece que é uma salada mista. Mas assista o vídeo uma, duas, três, quatro vezes quanto for necessário, que é importante isso. Porque de acordo com que você vai se familiarizando com os termos, o entendimento vai ficando melhor, tá bom? O entendimento ele vai mudando. E aí você vai precisar, assim como eu, assim como todos os contadores dessa nação, todos os tributaristas, precisou fazer, né? Precisamos fazer tudo isso para que nós possamos ter condição de explicar para você aí o que precisa. Então, o papel do fornecedor dentro da reforma tributária é um papel bastante importante e nós vamos mostrar aqui nesse vídeo por quê. Então, vamos lá. De acordo com as novas regras, né, da reforma, o fornecedor da mercadoria ou serviço permanece como contribuinte direto. O que seria isso, contribuinte direto? O que isso vem a significar? Então vamos supor que você é esse fornecedor, né? Você tem uma empresa, você é o fornecedor do serviço ou do produto. Então significa que a sua empresa é quem tem a obrigação legal de promover o recolhimento do IBS e CBS, que são os dois novos impostos que haverá dentro da reforma tributária. Não teremos mais aquele emaranhado de tributos. Então vai se reduzir para o IVA dual, que tem base o IBS e o CBS, tá bom? E você, como fornecedor, é obrigado agora, tem a obrigação de promover o recolhimento. E nós vamos entender como que isso se dará, né? Enquanto o comprador, ou seja, quem está adquirindo o produto ou serviço, ele é o contribuinte de fato. Então tem o contribuinte direto, que é sempre quem fornece, ok? E o contribuinte de fato, aquele quem recebe aquilo que se está fornecendo. E o que isso significa de fato, o que você precisa entender. Então, o comprador da sua mercadoria ou o tomador de serviço, que é o contribuinte de fato, quem vai arcar com o custo financeiro do imposto. Você quem leva até o governo, mas quem arca com o custo, com o peso financeiro deste pagamento é justamente o contribuinte de fato. A responsabilidade
de entregar ao governo é sua, como está aqui no nosso desenho. Você é o fornecedor, essa indústria aqui. Então, o tributo IBS, o CBS da transação, a parte do governo, quem tem que levar é você. Observe bem isso. É como se fosse uma retenção na fonte, né? Não confunda uma coisa com a outra, mas é como se fosse uma retenção na fonte. Você, na operação, vai ser o responsável de levar o tributo até o governo e não aquele que está comprando de você. Isso já acontecia, né, anteriormente, só que agora é de uma forma mais abrangente. Vamos continuar. Então, assim que a operação de venda é registrada, lembra que eu falei para você, deixa eu falar aqui algo aqui importante. Lembra que eu falei para você que a emissão de nota fiscal dentro da reforma tributária tem um papel fundamental, extraordinário? Vamos colocar aqui, não sei nem se eu posso falar essa palavra, se o YouTube não vai cancelar esse vídeo aqui por causa dessa palavra. Mas não vai dar mais para sonegar a emissão da nota fiscal. Não vai dar mais para ter operações sem a emissão do documento fiscal. Isso vai ser assim muito difícil de acontecer pela própria empresa que está adquirindo. Se for aí um B2B, né, business for business, né, negócio para negócio, empresa para empresa, não vai poder acontecer isso, não vai ter como, porque quem está adquirindo a mercadoria ou serviço, uma vez que ele está realizando isso sem o fornecedor emitir o documento fiscal, ele está tomando um prejuízo tributário aí gigantesco. Ele está tomando um prejuízo tributário gigantesco. Ele só vai conseguir fazer isso se ele também vender sem nota fiscal. E assim foi indo, coisa que no Brasil vai ser cada vez mais difícil. Então, o documento fiscal ele é importantíssimo, não tem como mais não emitir o documento fiscal. Então, o que ocorre aqui, né? Assim que a operação da venda for registrada via documento fiscal eletrônico, ou seja, via nota fiscal, o valor correspondente do IBS-CBS entra automaticamente como débito na sua conta fiscal, ou seja, vai mostrar que o fornecedor tem um débito fiscal a ser recolhido, a ser extinto, melhor dizendo, na conformidade da lei, né? Não fala nem mais de pagamento, recolhimento, é mais extinção daquele débito fiscal. Isso ocorre independentemente de você já ter recebido o pagamento do seu cliente. Isso porque o fator gerador do débito fiscal, ou seja, da obrigatoriedade de enviar o dinheiro para o governo, acontece na transação e não na liquidação financeira. Observe bem, você que é o fornecedor não vai ter a obrigatoriedade de levar a parte do governo para ele só quando o teu cliente pagar. Não. E sim na emissão do documento fiscal, no acontecimento da transação a lei de serviço ou de comércio. A partir do momento que foi emitida a nota fiscal, você tem um débito fiscal para ser enviado, um valor para enviar para o governo federal, estadual, municipal, dentro do IBS e o CBS. Ah, mas eu não recebi ainda do meu cliente. Não importa. Já gerou-se o débito fiscal a partir da transação. É a transação e não a liquidação financeira que vai gerar ali débito fiscal. O crédito, sim, só acontecerá para o contribuinte de fato quando aquele que é o fornecedor levar o dinheiro para o governo. Quando chegou lá no governo, aí de fato aquele que adquiriu o produto ou serviço pode tomar o crédito de direito, ok? Isso é importante que você aprenda. Isso ocorre, lembrando mais uma vez, independentemente de você já ter recebido o pagamento do seu cliente. Porque o fato gerador do débito fiscal aí é a transação. Houve uma transação? Houve ali a emissão do documento fiscal? Houve.
mas não houve ainda a liquidação financeira, ou seja, o cliente ainda não pagou, não importa, já é um débito fiscal, ou seja, o governo já está esperando a parte dele, trocando em miúdos aí. Então, haverá a documentação fiscal, a partir do momento que ela foi emitida, gerou-se então o débito da escrituração fiscal. Então já tem um valor automático aí para ser recolhido na escrituração. E aí nós vamos entrar dentro do procedimento como que isso vai acontecer, as formas que isso vai acontecer. Mas para isso eu quero que você foque aqui um pouco novamente. O papel do fornecedor, né, quando ele emite o documento fiscal, gera-se um débito e esse débito é o fornecedor que leva para o governo, ou seja, o fornecedor vai fazer a extinção deste valor, desse tributo para chegar no governo. E isso significa que todo fornecedor é um contribuinte direto. E todo aquele que está comprando ou tomando serviço é o contribuinte de fato. Porque ele é o contribuinte de fato, porque é ele que suporta o valor financeiro daquele tributo que chegará até o governo, né? O fornecedor é quem leva até o governo, mas quem de fato está pagando é aquele que está comprando a mercadoria, ok? Ele que está pagando. Porque quando o fornecedor mandar a fatura para o seu cliente, lá está embutido o valor do imposto. Então, quem de fato paga é o comprador, é o tomador de serviço. O fornecedor é o responsável, né, o contribuinte direto para levar até o governo. Mas o contribuinte, de fato, quem está pagando é aquele que adquiriu o serviço ou a mercadoria. Assista uma, assista duas, assista três, quatro vezes se for necessário. Você que é um empresário, não importa o tamanho do teu negócio. Você tem uma MEI, você tem uma ME, você tem uma EPP, você tem uma, como que eu posso dizer, uma sociedade anônima, você precisa aprender isso. Você precisa entender o mecanismo, tá? Tudo isso que nós estamos falando, o mecanismo da nova reforma tributária. Então assista quantas vezes for necessário. Eu estou procurando aqui ser o mais didático possível. Você vê que eu não estou usando nem termos juridiquês. Tem hora que a gente tem que procurar uma palavra para poder encaixar. Procurei fazer todo o material aqui que você está vendo como lousa nossa para que a gente possa consultar de uma maneira bem clara e bem sucinta, tá bom? Então, mais uma vez, o papel é fundamental do fornecedor, ele não mudou. Ele ainda continua sendo o responsável tributário, agora de forma mais abrangente. Então, o fornecedor, dentro da reforma, é conhecido como contribuinte direto. Então, toda vez que você vende ou presta serviço, você é o contribuinte direto. E o que isso significa, nós mais uma vez falando para você, que você tem a obrigação de promover o recolhimento do tributo. Você que leva até o governo. Só que quem comprou de você, que é o contribuinte de fato, por que de fato? Porque o dinheiro vai sair do bolso dele. Porque você, como fornecedor, quando você mandar a fatura para o teu cliente pagar, esse CBS ou IBS que vai ser enviado para o governo já está lá na fatura. Está lá na fatura já. Então quem vai pagar, na verdade, é quem está adquirindo. Ou seja, quando o fornecedor ele pagar, liquidar financeiramente, ok? Você, como fornecedor, vai pegar a parte que é do governo e vai mandar para ele. Pode fazer isso antes de você receber do teu cliente? Pode também. Nós vamos tratar sobre isso. Porque se você tiver crédito tributário, né, crédito fiscal, você pode fazer o pagamento por governo já antes do teu cliente estar aí, como que eu posso dizer, pagando a fatura. Você vai estar cobrindo esta operação. Você tem crédito, então você já vai lá e
e já resolve esse débito fiscal aí dessa operação que você realizou. Obviamente que aí vai ter uma tratativa com o teu cliente, né? Você vai ser um cliente que você de fato confia, que você sabe que aquela data que foi estabelecida na negociação comercial ou de serviço vai ser cumprida. Então, você, empresário, vai ter que ser um gestor também. Você vai ter que controlar muito bem o teu fluxo de caixa. Porque não adianta, numa operação de venda de serviço ou produto, você ter um crédito, você já ir liquidar aquele débito fiscal, só que o teu cliente, em contrapartida, ele não paga na data a fatura que você encaminhou para ele. E aí você vai suportar sozinho, né, todo a tributação dessa transação e não vai receber. Então, essa relação de fluxo de caixa aí também, ela é bastante importante. É bastante importante. E não somente a questão do fluxo de caixa, a forma também de extinção desse tributo é importante, porque você só vai poder ter um crédito liquidar esse débito se o sistema de extinção não for, por exemplo, um split de pagamento. Né? Se for pelo split de pagamento, você nem vai poder antecipar esse pagamento do débito fiscal anteriormente. Você vai ter que aguardar o teu cliente realizar ali o pagamento. Nós vamos trazer o exemplo para você para que fique bem claro. Estou buscando aqui algumas formas de deixar bem claro aí, bem didático para você compreender. Só que eu digo para você, nego, não tem jeito. Você vai ter que aprender sobre isso. Vai ter que aprender esse mecanismo, porque se você não aprender esse mecanismo para você gerir, ainda que seja um pequeno negócio, vai te dar uma dor de cabeça muito grande, muito grande. Eu até digo que seria inteligente de muitas empresas contratar, né, de repente até o próprio escritório de contabilidade aí, para poder ter um funcionário experiente nessa parte, obviamente, que vai fazer a gestão financeira do teu negócio, né? Fazer o BPO financeiro para que todo esse mecanismo funcione de maneira 100%. Ah, mas eu tenho só um boteco, não importa. Você foi abrangido por essa lei complementar aí, a 214, você está dentro. Ah, mas eu tenho uma MEI, eu vendo cinto na rua, eu também, eu vendo sorvete, eu tenho aquele carrinho de Yakult, eu tenho só uma MEI para poder recolher o meu INSS. Eu também estou no meio. Todo CNPJ nessa nação está sendo, de forma direta, atingido pela reforma tributária. E ela não é facultativa, ela é obrigatória, tá bom? Até o próximo vídeo.